Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar de campeonato brasileiro. Infelizmente, uma realidade bem distante aqui do Banguzão, né? Esses dias completou o quê? 40 anos, 40 anos da final do Campeonato Brasileiro, Bangu e Coritiba, e hoje nenhum dos dois no principal cenário do futebol brasileiro, Bangu longe, né? Infelizmente. Mas o papo não é Bangu aqui, né? É quase. O papo é rebaixamento. O papo é Z4, jogo de desesperados ontem, Juventude e Santos, Santos e Juventude, até um público muito bacana, né? O pessoal fala, o Santos não tem torcida na capital, o Santos sempre dá uma demonstração de força quando joga na capital, no Morumbi, no antigo Pacaembu. O Santos sempre dá uma demonstração de força, que é um clube importantíssimo, né? No cenário do futebol brasileiro, em São Paulo principalmente, e às vezes é deixado de lado, né? Mas ontem o Santos conseguiu fazer a parte dele, não vinha conseguindo. O Santos conseguiu venceu o Juventude por 3-1, sofreu, o jogo estava sofrível, né, em vários momentos. Jogo ruim, duas equipes que fatalmente vão brigar lá embaixo mesmo, né, times ruins, jogo ruim, jogadores não conseguem performar, mas tem ali um ou outro. E eu vou dizer para vocês uma coisa, hein? Neymar, com esse papo de fez 2 gols, recada Ancelotti, vamos parar com essa palhaçada, vamos parar com essa bobeira, não tem recado nenhum. Um gol foi de rebote, o outro gol foi de pênalti. Vamos parar com a bobeira, vamos parar com a hipocrisia, porque não tem nada demais ali. Tem nada. Imagine todo jogador que fizer um gol de rebote e um gol de pênalti mandar recado para Ancelotti, o Ancelotti vai estar com a caixa cheia de recados. A grande verdade é que o Santos é um time ruim, saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Vasco da Gama. O Vasco, que temia tanto, né, entra no Z4. A situação do Vasco estava a seguinte, né, o Vasco empatava, aí torcia para o Santos não ganhar. Aí o Santos empatava também, opa, graças a Deus. Aí o Vasco perdia, ai meu Deus do céu, o Santos também perdia. O Vascaíno, nos livramos, mais uma rodada. Agora a gente tem que ganhar. Aí veio o Mirassol, 2-0, o Mirassol, o Vasco empatou, vai virar, tomou um gol. Agora é torcer para o Santos perder para o Juventude. Aí também é demais, né? É muita coisa acontecendo, muito milagre acontecendo, não dá. No dia que o Juventude conseguir ganhar do Santos no Morumbi, aí né, o Santos realmente está rebaixado. Porque o time do Juventude esse ano realmente tem limitações gravíssimas, e o Santos, mesmo com as limitações, ainda tem, né? Um Neymar que, mesmo se aposentando, é um pouquinho acima ali dos demais. E no mais, um time comum, né? Barreal, jogador de Série B, né? Barreal, Roleze, jogadores bem comuns. Tiquinho Soares apagadíssimo, né? Aliás, eu analisando o jogo, fiquei olhando ali a situação do Tiquinho Soares, nem nos abraços, né, da comemoração dos gols aparece o Tiquinho Soares. Situação, né? O cara sai do Botafogo para ir para o Santos, para viver uma situação como essa. Complicado, mas enfim, né? Faz parte do futebol. E o Vasco da Gama termina a rodada 18, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, tem muitos times com jogos a menos, né? O Vasco é um deles, com um passo ali, 2 pés na verdade, né? Um passo, são 2 pés fincados na zona de rebaixamento. Depende dele para sair, mas a gente tem visto o Vasco sofrer muito, porque não é só jogar mal e perder. É jogar bem e perder. No jogo contra o Mirassol, o Vasco jogou bem. Dá para dizer que o Vasco jogou bem. E mesmo assim perdeu, né? Então as coisas não têm dado certo para o Vasco da Gama. Nem quando joga bem, a situação se aclara. E aí tem uma Copa do Brasil, agora contra o CSA, e vai precisar que as coisas deem certo, porque uma eliminação para o CSA na Copa do Brasil é desastre total. É temporada jogada no lixo. Já foi a eliminação na Copa Sul-Americana para o Del Valle, né, uma eliminação humilhante, e uma eliminação para um time de terceira divisão do campeonato vai ser o fim da temporada para o Vasco da Gama, porque vai ter no Campeonato Brasileiro apenas a dificílima obrigação de se manter na Série A. E agora com a vitória do Santos, o Vasco realmente assume. Coloca embaixo do braço, Fernando Diniz tem que colocar embaixo do braço essa missão. A missão do Vasco da Gama é não cair, não cair. Deu passos ano passado que não foram
tão empolgante como o torcedor, coitado torcedor, imaginou, né? Ouvi gente dizer que a volta do Felipe Coutinho para o futebol brasileiro seria a mais impactante. Então, tinha dito lá atrás, não seria, não será, não é a mais impactante, porque ele não faz milagre. Há muitos anos não é o Felipe Coutinho que empolgou o futebol brasileiro, né, internacional e tal. Há muitos anos já não é. E não seria no Vasco da Gama, gente. O Vasco tem um time muito ruim. Qualquer jogador bom que venha jogar no Vasco, ele fica ruim. É simples, a conta é simples. Se o Felipe Coutinho tivesse voltado para um time no ano passado, né, como o Botafogo, por exemplo, que sondou-se ali a situação e tal, o Felipe Coutinho estaria jogando muita bola em 2024 no Botafogo. Por quê? Porque o time era bom. Se o Felipe Coutinho tivesse voltado para o Flamengo, estaria jogando muita bola. Tá? Só que ele quis voltar para o Vasco. Ele é torcedor do Vasco, ele é cria do Vasco, né? Ele tem essa relação com o Vasco da Gama. Muito legal, mas não faz milagre. Não faz milagre. Né? O Payet e tal. Gente, pode ser um craque, um gênio. Não vai jogar bola num time ruim. E aí eu volto para o Santos do Neymar. Né? O Neymar, além de já estar chato, né, esse negócio de toda hora ficar reclamando para virar o quê? Parece que a intenção do Neymar é isso. Pô, cara, tô jogando num time que não hypa. A grande verdade é essa, né? O Santos é um time que não engaja, que não bomba. As redes sociais estão defecando pro Santos. Ninguém dá atenção pro Santos. A própria imprensa de São Paulo sufoca o Santos, né? Para não falar do Santos. Fala de todo mundo, até do Mirassol, mas não fala do Santos. Não sei que negócio é esse, parece proposital. Então ele precisa estar toda hora tentando virar meme, tentando hypar, tentando engajar. Aí para ver aquele cara, né, que fica dublando as conversas dos jogadores, para fazer um vídeo dele. Todo jogo tá chato já. Tá chato, já não tá engraçado, não tá legal, já não é mais notícia. Mas enfim, tem portal que vive disso, né? Neymar, não sei o quê. Para mim, acho que já saturou, já deu. Seria legal ele passar a jogar bola, né? E não serão 2 gols, um de rebote, um de pênalti, que vai me convencer e convencer quem conhece futebol a achar que o Ancelotti está impactado com a bolinha que ele vem jogando no Santos, né? Por favor. Tem que jogar muito mais, mas muito mais, para ser cogitado em seleção brasileira. A bolinha dele está muito abaixo de vários outros jogadores da posição dele aqui no Campeonato Brasileiro, mas muito abaixo, muito abaixo. Aqui não tem propaganda gratuita para jogador que não joga bola. Quando estiver jogando, e eu até falei muito do Neymar quando ele voltou ao futebol brasileiro no Campeonato Paulista, eu achei que, cara, esse cara vai sobrar. Aí preferiu se envolver em polêmica. Ontem ficou quase 5 minutos debatendo, aí faz gestinho e tal. Já deu no saco, né? Já deu no saco. Falar de Neymar já virou um troço chato. Eu espero que, mesmo não jogando bem e tal, continue aí fazendo os gols. Fez 2 gols ontem, ajudou o Santos, né? É um cara que tem personalidade e tal. Agora, tomara que seja um Neymar do Santos, um Neymar do grupo, e não querendo que o Santos seja o palco para as bobeirinhas do Neymar. Se for o Neymar do grupo, é possível que o Santos consiga não cair para a Série B. É o único objetivo do Santos na temporada também, é permanecer na Série A. E, se tudo der certo, conseguir uma vaga em Sul-Americana. Não há nada mais do que isso na expectativa do torcedor santista. E o torcedor vascaíno, a mesmíssima coisa. A melhor coisa para o Vasco é tentar replicar uma campanha igual foi a do ano passado, em que o Vasco conseguiu o milagre de ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Esse ano parece que está um pouquinho mais difícil, né? Enfim, tá nada fácil para ninguém. Fico por aqui. A gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para falar de outras situações, preparação de Copa do Brasil e bastidores quentes também aí em outros clubes brasileiros. Valeu!